Boa noite! Olá! Vamos aguardar a chegada da Beta. Boa noite! Oi, mãe! Inês, bem-vinda! Boa noite! Eu esqueço de entrar com uma musiquinha, né? Vou entrar com uma musiquinha para vocês. Tudo bem, mãe? E você? Consegui te aceitar. Não seja por Rose! falta de música, ó. Deixa eu limpar a câmera que tá ruim aqui. Deixa eu tirar esse mouse aqui de trás, tá? Nossa, eu tô me sentindo Sentada na escura blusa. hoje. Eita! Eu sentei em cima da blusa. Ai, ai. Pronto, voltei. Agora sim. Né? Eu não tô conseguindo ver os comentários. Eita, mas já? É, travou aqui, fui mexer. Olha a Rose aí. Oi, vai Lourdes. Oi, Inês. Oi, Deixa galera eu. que chegou. Grazi, Mário. Boa noite. Aí, agora sim. Mas você consegue ler os outros? É, agora apareceu da minha mãe. Então, ótimo. Aí, meu filtro caiu também não. Não, acho que. Ah, não sei, porque você usa uns filtros É que tão, hoje eu sei lá. mudei. Hoje eu mudei. São lindos meus filtros. Quando não aparece umas Ei, latas vamos de falar de lixo, uns vida foguinhos. saudável? Aparece uns foguinhos, uma lata de lixo, mas tá valendo, né? A lata de lixo é o Mario Brothers. Ai, meu Deus. Mas vamos falar de vida Ei, saudável. Ah, agora é de quarta-feira, né? Quartou. deixa eu abrir aqui meu material. Gente, último dia de maratona. Cadê as meninas da maratona? Vamos chamar? Vamos chamar todo mundo. Vou chamar. Você que tá na maratona, que conhece a galera, chama também. E que se não tá na maratona, também pode chamar quem você goste aí, que queira saber um pouquinho mais sobre vida saudável. A gente tá aqui Né? falando disso. Pode chamar os amigos que vão ser bem-vindos aqui. Olha, eu tô chamando todas que estavam na maratona e quem não tava também. É, eu também. Tem uma galera nova aí também. Boa, cadê? Tem uma pessoa nova que me chamou, que aí eu falei, deixa eu chamar Legal. ela. Oi, Sil, que saudades. Tudo bem, Silvia? Oi, Gisele, bem-vinda. Cadê ela? Ah, eu não tô achando ela. Que coisa. Mas enviei para outras. Vamos lá falar então de vida saudável. O que a gente aprendeu nesses últimos 10 dias, que foi a maratona, né? Que hoje a gente está encerrando mais um ciclo, né, da nossa maratona. Então hoje a Né? gente está passando aqui para fazer aquele resumão desses 10 dias, do que a gente comentou aí. E já abrindo também a próxima turma, né, Ana? Porque de 10 em 10 dias a gente vai abrindo turmas novas. Então Turmas novas. você que está de fora aí, que não entrou ainda na maratona, vem com a gente, né? A gente está começando agora já no domingo a turma nova. Agora você está de filtro, Ana. Não, também tava, mas é que tava falhando aquele, tava chato. Entendi. Aquele não tinha rímel, não tinha Ai, meu cílios. Deus.
Então, vou aproveitar que tem bastante Ah, gente nova aqui que eu tô vendo, né? O pessoal que não que entrou em outras legal. lives, tô adorando ver vocês aqui. A gente Esse vem horário aqui, ficou mais propício, né? exato. A gente vem aqui de segundas e quartas, nesse horário das 19h07. Segunda no meu perfil, quarta no perfil da Ana. E a gente fala um pouco de vida saudável, da maratona, né? Com que é o método que a gente trabalha. Então, a gente tem o método dos 5 pilares, né? A gente vem trabalhando para deixar todo mundo mais saudável, inclusive a gente, né, Ana? Começa pelo exemplo, né? Exato. Começa por nós. A gente trabalha com a maratona saudável, mas a gente também aplica os 5 pilares aí em outras formas de atendimento, individualizado, no espaço Vida Saudável. Tem várias formas aí da gente aplicar, né? E a Uhum. gente está trazendo para as lives, porque na verdade tudo começou com o nosso cafezinho. A gente se reunia aí de manhã e aí um dia a gente falou, por que não, né, levar também para o pessoal que está lá no Instagram e acompanhar a gente e tal. E aí depois a gente passou por um processo de fazer diário e agora a gente adaptou aí na rotina 2 vezes por semana. Então a gente sempre traz aqui um material que a gente apresenta para o pessoal que está fazendo a maratona com a gente e também a gente quer dividir esse material aqui com vocês. A maratona, ela é um método de acompanhamento para quem quer mudar os hábitos alimentares, para quem quer se motivar a fazer uma atividade física, para quem quer aprender a utilizar a suplementação da Herbalife, para quem quer aprender receitas práticas, saborosas, muito fáceis aí de fazer com os produtos ou não, de forma mais fitness. E então a gente convida vocês a estar com a gente aí nas próximas turmas de maratona. A próxima começando domingo agora, dia 8. Então eu sei que você vai dar aquela jacada de Dia dos Pais, que é normal. E aí depois disso você vem com a gente aqui para maratona, tá bom? Tava jacando nas férias, jaca no Dia dos Pais e começa a maratona pra gente com tudo e termina, chega lá no verão na sua melhor forma, não é isso? É, né? Vamos falar um pouquinho tudo que a gente viu aqui nesses 10 dias? O Vamos. material de hoje, ele faz uma retrospectiva, faz um apanhado aí de tudo que a gente viu, de fatores que a gente trabalhou aí, que eles são fundamentais na busca dos resultados. No dia a dia da maratona, a gente sempre leva questões comportamentais para você refletir sobre como que você está agindo, né, no dia a dia, para você também fazer aquele trabalho de mentalidade, de comportamento, não só a questão de você mudar o prato. A gente até fala bastante também em questão de alimentação, em questão de suplementação, mas tudo tem que começar pelo comportamento, né? Pela mudança de hábitos, pela questão da mentalidade. Então, logo no primeiro dia, a gente falou sobre decisão e sobre autoaceitação. É bem bacana esse material, porque a gente Eu fala sobre gosto. questões de olhar no espelho, que a gente sabe que existe aí alguma dificuldade. Pessoal, isso aqui é um bate-papo, tá? Vão colocando aí dúvidas, vão colocando o que vocês viveram nesses 10 dias. É muito importante a gente fazer isso aqui em formato de bate-papo. Isso. Legal. Só Ah, bem-vindo. para colocar, né, o que a gente decidiu, né, o momento que a gente decidiu fazer para a gente poder tanto estar aqui, né, nas lives, como a gente decidiu tomar essa atitude de poder também mudar a nossa qualidade de vida, porque a gente vinha Uhum. num roteiro aí, né? Vamos colocar, a gente vinha numa forma que a gente não estava contente com o nosso peso, com a nossa vida em si, né? A gente tinha muita dor de cabeça, algumas ainda a gente já sabe o que é, né? A gente se autoconheceu aí por ter tomado essa decisão, a gente se autoconheceu e entende hoje o porquê que a gente tinha as dores de cabeça e o porquê que elas podem ou não vir, né? A gente tomou essa decisão de estar mais saudável.
certo? Só para colocar um pouquinho aí do nosso material junto É, com... então a autoaceitação ela tem a ver também com autoconhecimento. É muito bacana a gente fazer Isso. esse cruzamento aí, né? E a gente falou, claro, sobre atividade física e alimentação saudável. A gente fala que é 80-20, 80% alimentação, Quem 20% chegou, né? atividade física. Mas o legal é a gente não deixar de fazer uma atividade, não só por questão de emagrecimento, mas por questão da saúde mesmo. A gente fala bastante da atividade física quando a gente traz aqui o assunto dos 5 pilares para o estilo de vida, né? Dos pilares do estilo de vida, não os 5 pilares da maratona. Uhum. A gente falou sobre metabolismo. A Gi aí, bem-vinda, Oiê! Gi. Joselaine, bem-vinda. Oi, Paulinho. Então, hoje vai ser desse jeito. Ó, a E Rose aí, colocou as que a maratona questões? foi ótima para ela. Que Isso é muito bom, bom. que ótimo. Então a gente. Oi, Paulinho. Vai, continuei. A gente falou sobre as questões do metabolismo, porque tem muita gente que não sabe, né, como que é o funcionamento do metabolismo, o que que é ele, na verdade, né? Olha lá, a Gi tá Ó, falando oi para o que você, que tá escrito Paulinho. aqui, ó? Ele não tá ouvindo. O que que tá escrito aqui? Ah. A gente falou sobre índice glicêmico, os picos de insulina, a questão de como a glicose funciona no nosso sangue, né? A gente Isso. falou sobre alimentos que podem boicotar o nosso plano alimentar. A gente não gosta, né? A gente não procura colocar aqui nada como restritivo. Porém, a gente precisa sempre aprender o equilíbrio dos nutrientes, aprender aquilo que o nosso corpo recebe e de que forma. Eu sei que algumas pessoas com carboidratos refinados, né, com carboidratos daqueles mais simples que a gente fala, elas têm uma dificuldade maior, acaba tendo uma distensão maior, né, estomacal e de intestino, tal, uma distensão abdominal. Acaba tendo algumas dificuldades maiores. Então é muito importante você entender se no seu corpo isso também acontece. A gente falou dos sentidos, tato, Nossa, essa visão, dos sentidos foi olfato. fantástica. Para É quem bem legal perdeu a essa gente dos fazer também essa sentidos, análise. para quem perdeu essa dos sentidos, pode entrar que tá gravado. Foi no perfil da Ana, né? Esse dia dos sentidos. Eu já não Eu sei esse adorei. detalhe. Não, foi no seu, porque o Zé Renato entrou, lembra? Eu estava embaixo. Eu achei ela fantástica porque faz a gente entender exatamente o porquê que a gente vai comer, o porquê que a gente vai escolher aquele alimento, né? Então, eu Né? gostei bastante. E a gente falou, né? E a gente quer entrar um pouco mais no detalhe aqui hoje sobre os pilares do estilo de vida. E por que que a gente quer entrar no detalhe? Para você que está chegando agora, para você também estudar um pouco com a gente essa questão, porque nem sempre o seu objetivo aqui é emagrecer. Muitas vezes o seu objetivo é só realmente melhorar mesmo o seu estilo de vida. Então é importante a gente dar uma repassada, né? Uhum, Nessas questões. Deixa eu isso. abrir o meu aqui, que eu ainda não abri. Eu já estou com ele aberto aqui, mas quer terminar? A gente falou do músculo da Terminei. desistência. A gente falou do músculo da desistência e da resistência na segunda, que foi bem bacana também, né? O resistir ou desistir, né? Que a gente Uhum. colocou. Foi bem legal. Então vamos lá. Abriu aí? Uhum. Então vai. Que aí eu ou você? Então a gente começa já falando de atividade física. Olha só. A população já está familiarizada com os benefícios da atividade física. Então, quer dizer, todo mundo já sabe, né, que precisa fazer alguma atividade. Não é nenhuma novidade isso. E a gente sabe também que isso é bom para o corpo, é bom para o seu funcionamento.
Só que são poucos que reconhecem o impacto que ela realmente tem sobre a mente e sobre a psique, né? A Silvia tá aí ainda? Silvia, ajuda aí. Os benefícios, eles vão além do físico, eles atingem também o psicológico. Então, existe uma quantidade significativa de estudos que mostram como que uma rotina de exercícios, ela continua, né? Uma rotina contínua, ela pode ajudar a reduzir a ansiedade, ela pode ajudar a reduzir estresse, depressão, momentos em que realmente a gente precisa aí de uma força externa, né? Para ajudar o nosso corpo aí no funcionamento. Então, os estudos eles mostram também que a atividade ela pode beneficiar o hipocampo, que é aquela parte do cérebro que é responsável pela memória e pelo aprendizado. E ela pode, com isso, auxiliar na prevenção de algumas doenças, como o mal de Alzheimer, por exemplo. Então, quando a gente fala de atividade física, é importante a gente lembrar que pequenos passos em conjunto, eles podem ter um grande impacto na nossa saúde. Então, seja lá qual for a atividade que você gosta de fazer, ela com certeza vai estar ajudando em diversas questões do seu corpo, não somente no emagrecimento ou no ganho de massa. Então, a gente não está falando só de um treino pesado, por exemplo, de academia. A gente está falando de algumas coisas simples, como fazer uma caminhada na hora do almoço, ou como você brincar com as crianças, passear com o cachorro, né? É Outro dia, engraçado, sempre que eu dou palestras, né, que eu falo aí sobre o estilo de vida saudável, né, principalmente quando a gente está ao vivo aí com as pessoas, eu sempre cito a questão do controle remoto, que a gente tinha, né, antes que levantar, né, na minha época ainda, né, para mudar de canal, volume e tal, e que a gente foi ficando cada vez mais sedentário e parou, não usa mais controle remoto. Só que hoje, numa conversa no almoço lá no espaço, a gente vê que nem a mão, esticar a mão para pegar o controle remoto, a gente não precisa mais. A gente só fala, Alexa, muda o canal. hoje é só na Alexa, muda o fala. volume. Mas é bem isso mesmo. Então, até nisso a gente está deixando de gastar energia. Vejam bem Mas como que é a coisa. eu recebi um vídeo, não lembro agora exatamente quanto foi, mas é o vídeo do Hospital do Einstein falando sobre atividade física, assim, colocando. Eu acho que você assistiu esse vídeo. O pessoal foi pegar um táxi e o Einstein, combinado lá com o taxista, ele falou, né? O combinado era deixar as pessoas de 1 a 2 quarteirões do ponto que eles tinham que ir, né? Do ponto de chegada deles. E aí ele perguntou para todas as pessoas que participaram, que entraram, né, no táxi, se eles topavam estar mais saudáveis, né? Evitar uma doença, evitar alguma coisa. E é o quê? 2 quarteirões, 1 quarteirão, que seja, naquela coisa, não é um nada, né? Você fala, você consegue evitar através de uma atividade física pequena. Então, é importante demais você escolher qualquer atividade física, né? Aquela que você mais goste. Ah, mas qual horário? O seu horário, né? Não tem um horário específico. Eu adoro fazer atividade física de manhã, a Ana adora fazer atividade física à tarde. A gente sabe que tem muita gente que gosta de fazer à noite. Então, assim, faça no seu horário, mas faça uma prática de atividade Às física. vezes não é nem o horário que você adora, né? Porque se eu pudesse, eu faria de manhã. Mas devido à correria matinal, e como eu gosto de fazer fora, não faço em casa, então eu acabo encaixando aí de tarde. Mas Sim. falar que eu gosto mesmo, eu gostaria de poder fazer de manhã. Então é importante o quê? Você encaixar como você consegue fazer. Montar a né? sua rotina, né? Como a gente sempre fala aqui, né? Daquela coisa da rotina simples e organizada, né? Exato, exatamente. E aí, então, só para finalizar aqui, exercícios, eles não são apenas para que o indivíduo viva mais, mas para que o indivíduo viva melhor, né? É uma chave aí manter uma rotina de exercícios respeitando os seus limites
e focando em pequenas mudanças. Então você começa aos poucos, também não vai de uma hora para outra querer correr uma maratona, né? Isso não dá, né? Por favor. Então esse foi o pilar 1, hein, do estilo de vida saudável. Aí vamos falar de nutrição. A nutrição, ela tem um papel substancial em quase todos os aspectos da vida. Eu até ia fazer um post esses dias, mas é legal que eu já falo aqui, aí depois quem assistir também pode comentar. Praticamente, seja qual for a pergunta, a resposta está na alimentação. Então, o que você perguntar sobre algumas questões aí que você pode melhorar no seu corpo, na sua rotina, no seu dia a dia, pode dar uma olhada na sua alimentação que você vai ver que muitas das respostas estão lá. Então, realmente a nutrição tem esse papel aí fundamental. Uma nutrição ruim, ela não atrapalha somente o desempenho nas tarefas diárias, como ela pode trazer problemas de saúde. Então, as dietas que são balanceadas em suplementações, em vegetais, em frutas, em grãos integrais, legumes, nozes, as sementes, elas são as mais indicadas. Por quê? Porque as pessoas aí estão recebendo nutrientes adequados para o seu organismo. As pessoas que seguem essa dieta podem experimentar resultados transformadores num período de tempo nem tão longo, um período até mais curto. E essa mudança, ela pode ser extremamente encorajadora e motivacional, porque quando você começa a ver resultado, você quer continuar, né? Você quer dar andamento. E diante do impacto dos resultados positivos, você se sente ali mais motivado. Então, vamos falar da alimentação, mas antes vamos abordar aqui alguns conceitos básicos. Então, o corpo, ele requer 6 nutrientes essenciais, os quais ele não consegue sintetizar sozinho. Esses nutrientes, eles devem ser absorvidos através daquilo que a gente consome. E eles estão divididos em grupos. Então, a gente pode falar assim, dos nutrientes sem calorias, que são a água, as vitaminas, os minerais. Eles têm um papel essencial na reação produtora de energia no nosso corpo. E a gente pode falar também dos nutrientes calóricos, que são os carboidratos, as proteínas, as gorduras. Eles fornecem a energia que o corpo precisa para realizar as tarefas diárias. Então, quando a gente junta os nutrientes sem calorias com os calóricos, os dois juntos vão conseguir produzir a energia. E aí tem algo muito importante para a gente analisar na nutrição, que são os fitonutrientes. O que é isso? São os nutrientes que a gente encontra nas cores dos alimentos. Então, a gente tem os alimentos verdes, que vão auxiliar na saúde ocular, na função arterial, na saúde dos pulmões, no funcionamento dos rins, na saúde das células, ajuda até na cicatrização e na saúde das gengivas. Sabia disso? O vermelho, ele auxilia a próstata, trato urinário, a saúde, protege contra o câncer, doenças do coração. O branco auxilia na saúde dos ossos, do sistema circulatório, a função arterial, na luta contra doenças coronárias, né? Coração, câncer. Os alimentos amarelos, eles melhoram a saúde dos olhos, ajudam a promover um bom funcionamento do sistema imune, um crescimento e desenvolvimento mais saudáveis. E os roxos, eles são bons para o coração, para o cérebro, para os ossos, artérias, para a saúde cognitiva, também na luta contra o câncer e auxilia também o envelhecimento saudável. A gente gosta bastante também de trabalhar sobre a longevidade saudável. E a gente gosta bastante de falar também sobre as proteínas de base vegetal, porque afinal a gente trabalha com produtos que são à base de proteínas vegetais. Existem muitos mitos por trás desses nutrientes e eles são importantíssimos para a nossa saúde. Então a gente gosta de deixar bem claro aqui o quanto a gente utiliza, né, no nosso dia a dia as proteínas vegetais.
Então, outra percepção comum é de que as dietas baseadas em vegetais não são suficientes em proteínas. Mas isso não é verdade, é um dos mitos. Porque os indivíduos que se alimentam apenas de vegetais podem sim alcançar a recomendação diária de proteína. A proteína vegetal, ela vem com diversos nutrientes importantes, como as vitaminas, os minerais, os fitoquímicos, fibra, água, né? E o que mostra um grande contraste em relação à proteína animal, que essa acaba vindo acompanhada de gordura saturada, de colesterol. Então, vamos conhecer aqui algumas fontes de proteínas vegetais, que são o feijão, as lentilhas, nozes, sementes, grãos integrais, né? E examinar aqui também alguns fatores emocionais. Então, lembrar sempre que a alimentação e a habilidade de perder peso, eles podem ser afetados por fatores psicológicos. Então, como eu falei aqui no começo, quando a gente fala do autoconhecimento, da autoaceitação, é porque, sim, esses fatores estão relacionados. Então, o estresse, o tédio, a solidão, a ansiedade, depressão, fadiga, são todos fatores que podem aumentar um consumo descontrolado de alimentos e principalmente de alguns alimentos. E comer até estar satisfeito é um dos fatores psicológicos também. Uma forma de comer menos é esquecer aquela coisa de ter que limpar o prato. Ao invés de você comer tudo, você tem que parar quando você estiver satisfeito. Se você não quer jogar fora, se você quer evitar, né, essa coisa do desperdício, então guarda. Guarda, come depois, né? Talvez não seja tão saboroso quanto quando você coloca no prato, mas é importante na próxima vez você coloca menos, né? Porque não adianta você não jogar fora, mas também acumular no seu corpo. O que adianta? E outro fator psicológico, o ambiente onde você está inserido. Como que esse ambiente de comida saudável pode te influenciar? Então, leve atenção ao fato de que ao controlar quais alimentos você tem em casa, é uma forma de você facilitar também que você tenha essa alimentação. Se você tem desejo por doce ou porcaria, se você tem essas coisas em casa, você vai acabar consumindo. E se você não tem, você evita. Organizar as suas refeições ao longo do dia, isso faz muita diferença. Você pode já no domingo, em casa, já né, no sábado, que seja, organizar a semana. Porque o planejamento, ele é fundamental para você conseguir ter resultados. Então, quando você se alimenta corretamente, você realiza esse planejamento e você desencoraja alguns deslizes. Então, se você começa bem na segunda, vai bem na terça, você não vai querer abandonar isso na quarta. Você vai conseguir levar aí uma rotina mais saudável. Então, organizar essa rotina com antecedência ajuda você a programar as suas refeições. E outra coisa, cozinhar em casa, né? Que reduzir a quantidade de refeições que você faz fora de casa e aprender também a estocar alguns alimentos saudáveis, né? Ter aulas de culinária ou até assistir vídeos no YouTube ou na TV. Isso tudo pode também encorajar você a ter uma alimentação mais saudável. E traz diversas vantagens, né? Economia de dinheiro, você reduz algumas porções, você controla os ingredientes que você coloca, evita alimentos processados, que são muito ricos em gordura, em sódio, em açúcares. E você também fica conectado com a família, né? Olha que coisa mais legal esse momento. Colocar esse, né, do cozinhar em casa, a gente tem algumas receitas aqui que a gente já passou, né? A gente fez aqui algumas receitas que vocês podem fazer aí, né, na casa de vocês e que são práticas, são tão rápidas e você pode congelar, né? Então, assim, a praticidade que a gente tem aqui com os nossos produtos é a coisa que eu mais amo, né? Então, assim, suja pouco, né? Você consegue comer com prazer, come bonito, né? Aquela coisa dos sentidos, come com o olhar, come com o ouvido, né? De você escutar o preparo, aquela coisa toda. Então, é bem gostoso mesmo. Estar com as pessoas também é muito importante, né? É muito bom. Certo? Quer falar aí do sono? Vou. Na importância do sono, então.
que é o nosso terceiro pilar que a gente está colocando aqui no estilo de vida desse material que a gente trouxe, né? Uma boa noite de sono é a base da saúde, uma das coisas mais importantes que uma pessoa pode fazer pelo seu bem-estar. Dormir é o estado fisiológico complexo de restauração e renovação do corpo, mas que nos dias modernos da correria e ansiedade tem sido muito ignorado e desconsiderado, né? Muita gente aí evita, né? Ou dorme rápido, fala, não, eu preciso acordar, enfim. A falta de um sono de qualidade está associada a diversos problemas físicos e emocionais. De quanto sono precisamos? Alguns aí vão até me julgar, né? Que a galera... preciso de 8. A galera sabe aqui que eu durmo pouco, mas o meu corpo responde super bem e eu fico super animada e consigo fazer a minha rotina diária dormindo 5, 6 horas por dia. Então, assim, não nos julgue aqueles que podem e conseguem fazer isso, tá? Então, o quanto sono precisamos? Não existe uma diretriz oficial para o sono. Entretanto, diversas organizações desenvolveram algumas recomendações, por exemplo, o Instituto Nacional de Saúde sugere que adolescentes precisam de 9 a 10 horas de sono e adultos de 7 a 9 horas de sono. Aí a gente não está colocando as crianças, né, porque não é o foco da maratona, mas sim, crianças também precisam aí de bastante sono também. Mas afinal, por que o sono é tão importante? Os efeitos a longo prazo da privação de sono são significativos. Além de drenar as habilidades mentais de uma pessoa, ela deixa a saúde física em risco e diminui drasticamente sua qualidade de vida. Desculpa. Por exemplo, estudos relevam que dormir de 6 a 8 horas por noite aumenta o risco de morte precoce em 12%. Então, eu preciso rever isso, mas não, eu estou super bem. Não, né? Há alguns passos para te ajudar aí nesse sono, né? O que você pode fazer para melhorar a qualidade do seu sono? Estabelecer um horário, né? Coloca lá o seu despertador, estabelece e fala, este é o horário que eu vou dormir. Dormir e acordar, né? Que a gente É tem interessante isso, que os celulares hoje eles fazem esse trabalho por nós, né? Se você colocar lá a quantidade de sono que você precisa, o seu, não só o soneca, o seu celular ele te avisa a hora de dormir. E eu acho tão interessante isso, se fizer uma pesquisa, você vai ver que a grande maioria das pessoas coloca o celular para acordar, mas não coloca para ir dormir. E aí, quando você vê, você fala, nossa, já tão tarde, né? Amanhã eu tenho que acordar cedo, por que que eu fiquei no celular? Ou por que que eu fiquei vendo filme? Ou sei lá, né? Por que que eu fui lavar louça? Eu falei do soneca, mas não é o modo soneca do voltar, tirar o despertador, né, e colocar ele no soneca. Não, o meu soneca é aquela coisa, ele me avisa. Roberta, ele canta uma musiquinha que parece que ele está falando comigo assim, vai dormir. Né? A musiquinha é bem assim, vai dormir, tipo, né? Parece que ele tá falando comigo. E normalmente é o horário que eu já estou próximo do meu quarto, né? O horário que eu já tô indo pro meu quarto, né? Aquela coisa do higiene banheira, né? Aquela coisa, enfim. E aí ele toca lá a musiquinha falando, Roberta, vai dormir. E eu normalmente eu desligo a função do despertar. Eu acordo antes do despertador tocar. Então, assim, eu uso mais a função do dormir do que do acordar, entendeu? Do que do acordar. É uma dica legal aqui para as pessoas que têm dificuldade de dormir, fazer esse controle pelo celular, porque é tudo questão de hábito. Então, quando você, depois de alguns dias, estiver seguindo, o seu corpo ele vai começar a pedir sozinho. Então, é bem bacana aí, fica essa dica aí para quem precisa dormir melhor. Exatamente. E no final de semana, no meu caso, né, eu uso do mesmo jeito. Independe, tudo bem, quando tem algum evento, alguma coisa, a gente não está saindo, mas sempre quando tem alguma coisa,
A função soneca também, né? Essa função que eu coloquei aí do vai dormir, é também para o final de semana. Coloque um horário para você dormir e um horário para você acordar. Ah, mas eu vou dormir mais tarde, tudo bem? Então desperte 8 horas, né? Põe o despertador para tocar 8 horas depois aí do horário que você está indo dormir. Também no final de semana, né? Aquecer as Vamos falar aqui. extremidades. Eu só ia só dar mais algumas Ah, dicas. Aquecer as então vai. extremidades utilizando cobertores, mantas, meias e almofadas. Eu adoro dormir quentinha. E ainda nesse inverno, 2 meias é pouco, 2 calças é pouco. Dormir quentinho é muito importante e ajuda a gente a ter uma qualidade no sono, tá? Diminuir também a cafeína, a nicotina e o álcool antes de dormir. Aí eu vou acrescentar o uso do celular também, né? Só para a gente colocar aqui que se você puder desligar o seu aparelho 30, 40 minutos antes do horário que você vai dormir, e vai te ajudar bastante aí a ter uma qualidade no seu sono. Certo? Era mais ou menos isso Legal. que eu queria colocar aqui para isso. Vai, que você queria falar? Não, só queria Do já outro. entrar na parte do estresse, Uhum. porque é um outro pilar importante aqui. Claro, todos eles são, né? Sim. Mas são coisas que a gente não pode deixar de colocar. E a gente sabe que a vida moderna ela tá mais estressante, né? O estresse e o sedentarismo são os males da vida moderna. Mas o estresse, ele nem sempre é algo negativo. Ele pode também ajudar um indivíduo a se manter motivado para se preparar, para performar melhor aí para alguma tarefa, para ter um impacto, por exemplo, que salve a sua vida, como de repente na resposta diante de algum perigo. Por outro lado, o estresse crônico, o excesso de cortisol e que isso tudo está relacionado também às nossas noites de sono, eles podem prejudicar a performance cognitiva, o trabalho da tireoide e outras glândulas, né? Atrapalhar em questões de elevar a pressão sanguínea, de baixar a nossa imunidade, enfim, diversos males aí, inclusive também relacionados ao colesterol. Então, vamos pegar aqui também algumas dicas para você controlar o estresse. Como a gente já tinha falado aqui da questão da atividade física sim ajuda muito a controlar o estresse. E também atitudes como gratidão, como você ser um pouco altruísta, não é você ser egoísta, egocêntrico, não, você também conseguir dividir com as pessoas, né, aquilo que você tem de melhor. E manter uma capacidade de aproveitar as coisas boas, os prazeres da vida, encontrar um propósito. Eu gosto sempre de colocar aí o quanto propósito e qualidade de vida estão relacionados. E também, quando a gente fala de autoaceitação, de autoconhecimento, nutrir uma visão positiva de você mesmo. Oi, Oi, Gá! Gá, que delícia. Bem-vinda! E desenvolver essa autoconsciência, quando a gente fala do autoconhecimento, da autoaceitação, ela vem a partir dessa autoconsciência, né? Quando você começa a reparar mais em você mesma, aquilo que te faz bem, aquilo que te faz mal, como que a sua alimentação está influenciando, isso tudo vai ajudar você a controlar o estresse. E muitas vezes também abraçar algumas mudanças, porque algumas pessoas têm uma certa restrição a mudanças, outras já são mais flexíveis, mas isso tudo também influencia essa questão do estresse. Relações interpessoais, essa coisa da socialização, que faz também muita diferença. Hoje a gente ainda está vivendo momentos em socialização reduzida, né? Mas a gente pode e deve também, através dos grupos, através aqui das lives, criar esse momento no nosso dia. E encontrar prazer naquilo que você faz. Eu gosto de falar sobre a jornada, que é você amar o que faz, fazer o que ama e ser feliz na jornada. Porque eu acredito que a gente só está nessa vida para ser feliz. Então, se você não está se sentindo feliz, alguma coisa está errada. É importante você tentar descobrir o que é.
Aceitar que as coisas muitas vezes podem fugir o seu controle, nem tudo você vai conseguir controlar. Aí eles falam de novo do sono, de tão relacionado que o sono é com essa questão aí do controle do estresse. Aí por isso que eu quis colocar aqui. Sim, sim. E aí um pilar super legal aqui que é o da meditação, né? Que eu adoro esse. Aqueles momentos que eu falo, vou tirar só para mim. Hoje, se alguém seguiu aí nos meus stories, eu fui tirar na hora do almoço um momento só para mim, para meditar, aquela coisa, né, de meditar antes de almoçar. Não deu 2 segundos, o Paulinho chega no meu colo e senta e fica junto. Eu falei, não, tudo bem. Mãe me entende e consegue meditar assim mesmo. Então vamos que vamos. Mas para você que não tem a prática da meditação, comece a meditar porque faz toda a diferença. Muitas pessoas possuem uma visão errada da meditação, achando que é necessário passar horas em silêncio e seguir uma certa religião, né? E não tem nada a ver com uma religião, a meditação. Na verdade, existem várias formas simples que trazem os benefícios da meditação e podem ser facilmente aplicadas durante o seu dia. Então, eu procuro fazer, né? A da manhã, que é o meu momento, que aí eu consigo fazer. Tem alguns dias que não, mas que ele chega. Mas essa do meu horário do almoço é uma que eu estou implementando agora, que eu estou colocando agora na minha rotina. Mas tá meio impossível, mas a gente tem que encaixar também a rotina da casa, né? Enfim. A gente está com tempo ainda, né? Para colocar algumas meditações na respiração, né? Alguns exemplos. Meditação de foco na respiração por 1 minuto. Então, você que não tem a prática nenhuma, faça por 1 minuto, né? 1 minuto respirar. Então, você estar respirando, você já está meditando, porque você está concentrado em uma coisa só, né? A meditação E isso ajuda você a ter controle em outras questões, né? Quando então, você passa a controlar a sua respiração, ainda que seja por 1 minuto, você vai aprender a controlar a alimentação, você vai aprender a controlar a atividade, você vai aprender a controlar a sua mente, você vai trazer muitas outras coisas aí junto. e quando você entende o que é respirar, né? Porque a gente respira, a gente não para de respirar. Mas quando você para por 1 minuto para respirar e só respirar, você consegue ter o controle todo que a Ana colocou aí. Você consegue controlar exatamente o que você põe no seu prato, o que você compra no supermercado, né? Se você tem o controle da sua respiração. Então, a gente pode meditar andando, a gente pode meditar fazendo atividade física, como o yoga, o pilates, né? Que são mais focados para esse tipo de meditação, né? Mas você também pode fazer num alongamento, como a gente colocou em algum outro momento aqui, falando que você se alongar, respirando, você já está meditando, né? Você está fazendo aquele momento de respiração. E tem também a meditação deitada, que você pode fazer ali, colocando um fone, né? Colocando alguém, aquela também que é direcionada, também é importante para você entender exatamente o que você tem que fazer para respirar e meditar por pouco tempo que seja, né? Não precisa ser aquela coisa de horas. Pode, adoraria, já fiquei 1 hora meditando, amei a experiência, mas se você não tem a prática, né? Comece por 1 minuto e aí vai aumentando gradativamente. Certo? As conexões sociais. Essa eu vou deixar para você porque você gosta. Pilar número 6, a parte da socialização. Então, como a gente falou aqui agora há pouco, né? Você que ainda está vivendo momentos de isolamento social, a gente em parte ainda está, né? É muito importante esse estar em contato. Então, mesmo que seja virtualmente, esteja com pessoas que são importantes para você, esteja em grupos, esteja aqui, como eu falei, através das redes sociais. A gente já sabe, através de estudos, que os indivíduos que vivem isolados socialmente, eles apresentam algumas interrupções no sono, nas funções imunes, né, numa depressão, níveis de hormônio, do estresse de novo, voltando aqui.
E eles tendem a ficar mais vulneráveis a algumas doenças mentais, a ansiedade, a depressão, até um comportamento antissocial. Eu já estou sendo avisada aqui que a gente tem uma reunião no Zoom daqui a pouco. Já, já. E, na verdade, a solidão ela também pode acelerar o declínio cognitivo nos adultos. Então, como a gente quer uma longevidade saudável, a gente quer envelhecer bem, a gente tem que se preocupar também com isso. E, falando nisso, participar da maratona pode te ajudar muito nesse sentido, já que os momentos de socialização que acontecem na maratona são fundamentais, porque as pessoas compartilham no grupo, né, se interagem, e também os nossos encontros aqui, que são fundamentais, vão ajudar aí nessa questão de ter relacionamentos ativos. O que eu acho legal que a gente faz no grupo é que são pessoas do mundo inteiro, né, Ana? Não é só o pessoal de Campinas, não é só o pessoal de Bragança, São Paulo, enfim. É o pessoal do Brasil que está com a Do gente, né? Brasil. Do mundo que está com a gente. Então, assim, é bem gostoso saber que lá no Piauí, né? Que é a Rê. A Rê tá lá, lá tá 20 graus, aqui a gente tá com 9, lá ela tá com 20. Você fala, não, mas é gostoso a gente ter tudo, né, esse contato, anima todo mundo, né? Saber que lá tá verão, né? Ela tá pedindo o inverno e a gente tá pedindo o verão, então assim, anima a gente até para esse bate-papo de inverno-verão, né? Que você fala, não é um bate-papo relevante, né? De falar, não, vai mudar a nossa vida, vai trazer, a gente vai conseguir mudar o clima, né? Não, não é. Mas é gostoso porque acaba animando a gente, acaba trazendo a gente para o foco, né? Traz a gente para, né, para estar aqui junto e convivendo com pessoas, né? E a gente também tem o pilar do otimismo e da felicidade. Então, identificar o positivo em si mesmo é uma ótima forma de manter uma atitude otimista ao longo do dia. Saber as suas forças, apreciá-las, utilizá-las durante o dia, encontrar alegria nos pequenos prazeres, como caminhar descalço, por exemplo, numa grama, né, ou em casa mesmo, e aproveitar os seus momentos de refeição, isso, né, o prazer da refeição, de comer devagar, enfim. E geralmente os prazeres na vida eles ocorrem com pouca frequência, então a gente poder parar para observar isso é muito bacana. Aproveitar cada pedacinho da vida, né, como um momento abençoado, que são realmente. E eu comecei o meu dia hoje falando isso. Quem acordou morrendo de frio, tranquilo, pelo menos a gente acordou, tá vivo, vamos agradecer. Né? Eu não fui com essa frase, mas eu fui com não existe o aqui, lá. O aqui é só aqui, o momento é agora. Então vive este momento agora. Não Agora. aquele momento, né? Não queira viver aquele sem viver este, né? Vai. E se sentindo também responsável, né, nas atitudes, para não ser simplesmente uma coisa que acontece, né, naquilo de deixa a vida me levar e você não sabe nem para onde você está indo. E a gente sabe, de novo, que não pode controlar tudo, mas a gente pode controlar a forma como a gente reage. Então, se a gente reage de forma otimista, se a gente reage com positivismo, isso ajuda bastante. E aí a gente encerra falando para você, sorria que você está na maratona saudável. Seja muito bem-vindo, você que está passando aqui com a gente, ou porque nos acompanha aqui nas lives, ou porque está com a gente nos grupos da maratona e nos demais grupos que a gente tem aqui. Eu quero encerrar a minha parte convidando todo mundo a participar dessa reunião que a gente vai ter no Zoom daqui a pouco, que é também uma live, né? Mas que ela é através do Zoom. Então, se você tem interesse em saber mais sobre como funcionam as maratonas, comemorar com a gente, fala aqui com a gente, pega o link para você entrar nessa reunião aí no Zoom, que a gente fala que é uma festa, né? Uma alegria geral aqui de estar todo mundo junto. Hoje a gente tem uma pessoa espetacular contando a história dele aqui dos 5 pilares. Então, é um educador físico, um ex-educador físico.
E com certeza você vai gostar muito. Então vem com a gente aí, quem está ao vivo, pede para nós o link. Quem assistir gravado, fala com a gente na direct para a gente também, de repente, colocar você na próxima apresentação, porque a gente vai ter aí alguma outra, mas seria legal se você pudesse estar agora com a gente, às 20h30. Com certeza. E se você que não tem, né, os nossos contatos direct, né, tá tudo lá no link da bio, tá lá. Pode chamar a gente que a gente entrega tudo para vocês. E eu vou encerrar minha parte aqui colocando a frase do dia de hoje, que eu até já postei. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terá o que colher. Então, vamos pensar aí o que a gente vai, como a gente vai caminhar, né? Com o que a gente vai colher lá no final. Certo? Muito bom, muito bom. Adorei. Agora, nossa próxima live na segunda-feira, onde a gente vai trazer o primeiro dia do próximo ciclo da maratona. Então, venham com a gente. Falar gratidão, ela voltou. Voltei? Voltou. Você estava falando só da maratona, certo? Isso, para o pessoal vir com a gente aí nesse próximo ciclo. Então, perfeito. Então, era isso. Gratidão por vocês estarem aqui com a gente e por mais um ciclo, né, encerrado. E vamos com tudo, que esse verão é nosso, na nossa melhor versão. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite. Nos vemos na segunda aqui na live, mas em outros canais aí, em qualquer outro canal, em qualquer outro lugar, né?